Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta terça-feira da quinta semana da Páscoa, hoje já dia 5 de maio, onde a liturgia nos confronta com o paradoxo cristão, a paz que nasce em meio à perseguição e a alegria que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo, da presença de Deus. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, neste então, terça-feira já, né? Hoje, dia 5, como eu disse, nós começamos pela primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como nós já bem seguimos, né? No capítulo 14, versículos 19 ao 28. Este texto, que propriamente dito é um dos mais realistas sobre a vida missionária. Paulo, que havia sido aclamado como um deus no dia anterior, no caso ontem, né? Agora é apedrejado e arrastado para fora da cidade e dado como morto. Surpreendentemente, Paulo se levanta e volta para a cidade. Ele não se deixa paralisar pelo medo ou pela dor, pois sua força vem do ressuscitado, pois vem do próprio Cristo. Paulo e Barnabé percorrem as comunidades recém-formadas, encorajando os discípulos. Eles não prometem uma vida fácil, mas ensinam que a tribulação é a parte do caminho para o reino de Deus. Né? Se a gente está buscando Deus, quem que seria contra nós seria Satanás, né? Então, ele que quer que a gente vá para o inferno, né? Então, ele faria de tudo para a gente cair, né? Então, a vida não seria fácil mesmo, não? Mas, o texto mostra a organização da igreja primitiva. Eles designam presbíteros, anciões e líderes em cada igreja através da oração, do jejum e da imposição das mãos. A gente já bem conhece a imposição das mãos, né, como a oração, a ordenação também, né? É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E como a primeira leitura, ela propriamente dito nos pergunta como nós reagimos quando a nossa fé gera resistência ou sofrimento. E ela nos lembra que a maturidade cristã consiste em entender que a cruz não é um erro de percurso, mas a porta para a glória. No salmo de hoje, ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. O Salmo 144, 145, né? Este que é um hino à bondade e ao poder de Deus, o reino eterno, enquanto os impérios humanos como o que perseguiu Paulo, passam, o reino de Deus é um reino para todos os séculos. Os amigos de Deus, os santos e fiéis, têm a missão de contar a glória do Senhor, para que o mundo conheça a sua força. E no Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 14, versículos 27 ao 31, Jesus está prestes a entrar na sua paixão.
e, num gesto de suprema caridade, preocupa-se com o coração dos discípulos. A paz do mundo versus a paz de Cristo. A paz do mundo é muitas vezes apenas a ausência de conflitos externos ou uma anestesia emocional. A paz de Jesus, o Shalom bíblico, né, é uma harmonia interior profunda, baseada na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo está em guerra. Jesus menciona que o demônio, o príncipe deste mundo, nossa, agora fugiu aqui, príncipe do... Aqui ele colocou o chefe deste mundo, né? Perdão. Mas o príncipe a gente já bem conhece quem seria, né? Satanás, o demônio. Está chegando, mas Jesus afirma com autoridade: ele não tem poder sobre mim. Jesus não vai para a morte como uma vítima impotente, mas como alguém que ama o Pai e cumpre a sua vontade. Jesus repete esta ordem. A tristeza dos discípulos pela partida de Jesus é egoísta, pois, se o amassem, ficariam alegres por ele voltar para o Pai. E a pergunta que nos traz é: se nós temos buscado a paz no silêncio de Cristo ou em soluções rápidas que o mundo oferece? E lembremos que a paz cristã é a capacidade de estar tranquilo no meio das tempestades. E para bem meditarmos a liturgia de hoje, somos convidados a levantar-se após o apedrejamento. Paulo, que foi ferido, mas se levantou. E daí a pergunta que nos traz: quais são os pedregulhos, as críticas, desânimos e fracassos que nos tentam derrubar ultimamente? Quantos que não são os desafios, né? E peçamos a Deus a graça de se levantar e continuar a missão. E lembremos que a gente só se levanta quando estamos com Deus. A paz como uma sentinela. Deixemos então que a paz de Cristo guarde o nosso coração. Se nós sentimos ansiedade excessiva, talvez estejamos confiando demais nas nossas próprias forças e pouco na vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo, ou como dito na tradução da Canção Nova, né? O chefe deste mundo. Jesus que faz o que o Pai ordena. Que a sua motivação hoje não seja o medo do castigo ou a busca por recompensa, mas simplesmente o amor do Pai. Então, que a nossa motivação hoje não seja o medo do castigo ou a busca por uma recompensa, mas simplesmente o amor do Pai. E rezemos assim: Senhor Jesus, dou-te graças pela tua paz, que ultrapassa todo entendimento. Dá-me a coragem de Paulo para enfrentar as dificuldades do dia a dia e a serenidade do teu coração, para não me perturbar diante das ameaças do mundo, e que eu saiba que, aconteça o que acontecer, tu já vencestes. Amém. Senhor Jesus, dou-te graça pela tua paz que ultrapassa todo entendimento. Dá-me a coragem de Paulo para enfrentar as dificuldades do dia a dia e a serenidade do teu coração, para não me perturbar diante das ameaças do mundo, que eu saiba que aconteça o que acontecer, tu já vencestes. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de São José e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada terça-feira. Nos encontramos amanhã, quarta-feira. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.